No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano, e bom dia também para você ligado comigo aqui nos 98.3 da Rádio Jovem Pan União da Vitória e também em todas as nossas plataformas digitais. Uma excelente segunda-feira para você, começando a semana e começando o mês também, o mês de junho aqui. Eu espero que o seu mês e sua semana seja incrível. É claro que começa uma segunda-feira principalmente para o torcedor iguaçuano, para nós, torcedor da Associação Atlético Iguaçu, uma semana que começa um pouquinho triste, porque ontem nós poderíamos hoje estar olhando para a tabela e estar com 8 pontos sem precisar fazer tanta conta. Agora, teríamos ainda que fazer conta na última rodada desta competição, mas agora a gente vai ter que fazer mais conta ainda. Eu imagino o nosso plantão esportivo na próxima rodada da competição. Todos os jogos começam às 15h30. Aí o Juliano, que é o nosso plantão esportivo, ele vai ter que estar fazendo a conta, vai ter que estar com a regra na mão, porque hoje, daqui a pouquinho eu vou abordar todo esse assunto, mas hoje nós temos então Iguaçu com 6, PSTC com 6, Toledo com 6. Primeiro critério de desempate, número de vitórias. Aí todo mundo tem uma vitória. Segundo, saldo de gols. Aí nós temos o Iguaçu com -3, o PSTC -3 e o Toledo -8. Aí o Toledo já está lá embaixo. Aí vem o outro critério que é gols pró. Quem marcou mais gols na competição? O Iguaçu aí leva vantagem. O Iguaçu tem 9, o PSTC tem 6 e o Toledo tem 5. Isso quer dizer o seguinte, se todo mundo perder, claro que depende aí muito do placar, mas perder por 1-0, tá? O Iguaçu ainda seria o classificado para a próxima fase. O Iguaçu pega na próxima rodada o Foz do Iguaçu lá em Foz, o PSTC enfrenta o Paranavaí lá em Paranavaí e o Toledo enfrenta o Laranja Mecânica. Todas as equipes aí, então as 3 equipes que brigam pela última vaga e brigam para não cair, elas então jogam fora de casa nesta rodada, na próxima rodada que vem, então olha, Juliano, eu imagino você na última rodada aí fazendo a conta, imagino também que o torcedor da Associação Atlético Iguaçu vai estar ali apreensivo, nos ouvindo, nos acompanhando direto de Foz do Iguaçu e também aí apreensivo, porque ontem foi um balde de água fria que aconteceu, aquele gol no finalzinho, como disse o Thiago, disse muito bem o Thiago Amaral, um dos melhores jogos da Associação Atlético Iguaçu, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo o Iguaçu não achou muito jogo, não conseguiu furar aquela barreira, aquelas 2 linhas de 5 ali que fez a equipe do Paranavaí, muito bem treinada, uma equipe que a gente vê que tem ali o dedo do treinador, porque é uma equipe muito bem treinada pelo Fael Júnior. Mesmo os jogadores que entraram ontem, o Paranavaí veio com uma equipe totalmente diferente para jogar contra a Associação Atlético Sul, diferente daquela que eles haviam usado em outros jogos, mas mesmo assim, os jogadores que entraram jogaram muito bem. Mas no segundo tempo
foi muito melhor a nossa Associação Atlética Iguaçu. Mas para começar o programa de hoje, vamos falar de Campeonato Brasileiro, Brasileirão da Série A, na sua 11ª rodada. Vamos aos resultados. Essa foi a última rodada antes da parada para a data FIFA e segue o líder. Começar com Bahia 2, São Paulo 1, Vasco 0, Red Bull Bragantino 2, Mirassol 1-0 no Sport, Santos 0, Botafogo 1, jogo lá da Vila Belmiro, que teve o Neymar numa noite não tão boa assim. O Neymar acabou levando o primeiro cartão amarelo, depois foi provocado pela torcida do Botafogo, disse que ia fazer um gol lá, fez o gol sim, mas de mão, levou o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso, deixando o Santos então com 1 a menos. Lembrando que o Botafogo é a única equipe que ainda tem mais um jogo dentro dessa competição, um jogo atrasado antes do Mundial, vai enfrentar o Ceará. O Neymar não joga porque está suspenso e pode ter sido esse então o último jogo do Neymar com a camisa do Santos. Juventude 0, Grêmio 2, Flamengo 1, 2, 3, 4, 5 para o Flamengo, 0 para a equipe do Fortaleza. Corinthians 0, Vitória também 0, Ceará 0, Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 2-1 no Palmeiras, Internacional 0, Fluminense 2. E depois desta rodada, o Flamengo é líder com 24 pontos, em segundo veio o Cruzeiro com 23, Bragantino também tem 23 pontos, é o terceiro colocado, o quarto é o Palmeiras com 22 pontos, em quinto o Fluminense com 20, sexto Bahia com 18, sétima, olha a sensação do campeonato, o Mirassol com 17 pontos. O Atlético Mineiro é o oitavo, também tem 17 pontos. Em nono, Botafogo com 15. Ceará também tem 15. Corinthians tem 15. Grêmio tem 15. Lembrando que o Ceará tem um jogo a menos. Em 13º, o São Paulo com 12. 14º, o Internacional com 11. 15º, o Vasco com 10. Vitória tem 10. Fortaleza também tem 10. O Fortaleza abre a zona do rebaixamento ali também com 10 pontos. Mas Vitória e Vasco estão ali também com a mesma pontuação, só ficando fora da zona do rebaixamento devido aos critérios. 18º o Santos com 8, 19º Juventude com 8 e 20º o Sport com 3 pontos ganhos. E hoje, gente, olha, é uma segunda-feira movimentadíssima, porque daqui a pouquinho, ao meio-dia, nós teremos o sorteio da próxima fase da Copa Libertadores da América. E às 14 horas, nós teremos o sorteio da Copa do Brasil. Começar aqui com as oitavas da Copa Libertadores da América, no pote 1. Nós temos, porque são as equipes que passaram em primeiro lugar na fase de grupos da Copa Libertadores da América: Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate da Argentina, Estudiantes da Argentina, Vélez Sarsfield da Argentina, Internacional do Brasil e LDU do Equador. No pote 2, Botafogo, Brasil, Peñarol, Flamengo, Fortaleza, Atlético Nacional do Uruguai, Libertad do Paraguai, Universitário do Peru e Cerro Porteño do Uruguai. Essas são as equipes então que estão no pote 2. Isso quer dizer o seguinte, olha, que Palmeiras, São Paulo, Internacional, eles podem ter de repente um jogo com uma equipe brasileira ali, porque no outro pote nós temos Botafogo, tem Flamengo, tem Fortaleza, pode dar já um confronto brasileiro nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Isso ao meio-dia. E às 14 horas, nós temos na sede da CBF no Rio de Janeiro o sorteio para as oitavas de final da Copa do Brasil. É mais uma fase da Copa do Brasil e aí não tem pote 1, não tem pote 2. Todo mundo pode enfrentar todo mundo. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, CRB, CSA, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Retrô, São Paulo e Vasco. Então são as equipes que estão aí, todo mundo misturado, junto e misturado, ali no mesmo pote. Então o sorteio acontece hoje às 14 horas. É muita novidade no futebol brasileiro. Olha, nós tivemos neste final de semana a arrancada do Campeonato Catarinense, da Série B. Ontem
na nossa jornada esportiva, Rádio Colmeia, Rádio Jovem Pan, o Giovanni Ferreira acompanhou o jogo do Futebol Clube do Porto, lá no estádio João Marcato, em Jaraguá do Sul, e o Porto levou um gol logo no comecinho ali, depois até equilibrou o jogo, mas a gente viu aí que o Juventus, lá da cidade de Jaraguá, é uma das equipes favoritas a esse título da competição, é a equipe favorita, investiu para voltar à primeira divisão do futebol catarinense. É uma equipe que é comandada pelo Paulo Baier. Onde o Paulo Baier vai, a gente não tem jogo perdido. Todas as equipes, geralmente, que ele pega, têm o acesso para a próxima fase, e não é diferente o que ele vai fazer, eu tenho certeza, na equipe do Juventus de Jaraguá. E lá nós temos o auxiliar técnico Tosta, e o Juventus venceu o Porto por 3-0. O Porto até teve um segundo tempo onde chegou no gol ali da equipe do Juventus. O goleiro do Juventus fez pelo menos 2 defesas bem difíceis ali no segundo tempo. O Porto começou a entrar no jogo depois dos 25 minutos do segundo tempo, até parabenizando o Tuta e seus comandados, porque por várias vezes ali o Juventus foi pressionado pelo Futebol Clube do Porto, mas não deu. Juventus 3-0 no Futebol Clube do Porto. O catarinense da segunda divisão vem também nos próximos programas aí com muito destaque aqui na nossa programação. E agora o assunto é a Associação Atlético Iguaçu e o Campeonato Paranaense da segunda divisão, rodada que nós tivemos neste final de semana. Mas claro que o que importa para nós é o jogo do nosso Iguaçuzão. O Iguaçu que ontem entrou em campo com o Preze, porque o Matheus estava contundido, né? No meio de semana, um treino, acabou sentindo. Preze no gol, Júnior. O Júnior, Alex, que depois foi substituído pelo Patrick. Patrick também fez um bom jogo. Para quem não lembra, o Patrick é o filho do Júnior Baiano. Kevin com a 4 fez um ótimo jogo. Júlio com a 5. Lucas Franco, Maicon. O Lucas Franco depois saiu para a entrada do Maicon. Lucas Franco, até a gente vai ter mais informações aí, saiu ontem sentindo ali, saiu mancando de campo. A gente vai trazer mais informações durante a nossa programação. O Diego Alemão com a 7, não foi tão bem o Diego, depois entrou o Sony, Gustavo, Flávio René, que não foi bem, entrou o Vandinho, Robinho, fez um partidaço Robinho, depois o Quintanilha e o Morassi. Esse o técnico Rodrigo Castro mandou essa equipe bem mexida aí para enfrentar a equipe do Paranavaí. Eu acho que deu certo algumas modificações aí do Rodrigo Casca. E a torcida pediu o Vandinho. Quando entrou o Vandinho, o time jogou melhor, o time teve mais posse de bola, teve mais velocidade, principalmente no ataque. O público foi de 1.219 pessoas para R$ 32.760 de renda. Maicon marcou aos 27 minutos do segundo tempo e o Iguaçu levou o banho de água fria, um balde de água fria com o Riquelme, que marcou aos 47 minutos do segundo tempo, numa falha, principalmente ali a falha da defesa no primeiro lance de cabeça. Depois a bola acabou sobrando ali para o Riquelme, que de biquinho acabou fazendo o gol da equipe do Paranavaí. Que coisa, hein, gente? É muito azar que vem levando a nossa Associação Atlético Iguaçu aí nos últimos jogos. Agora, como já falamos, temos todos os jogos da próxima fase acontecendo no mesmo horário, às 15h30. O Toledo tem um jogo muito difícil contra o Laranja Mecânica. Este jogo, o Laranja Mecânica necessita ainda vencer para ficar entre os 4. Sempre lembrando, são 8 equipes para a próxima fase. As 4 primeiras equipes decidem em casa o seu futuro, então. E os 4, o último, decidem fora de casa. Nós já sabemos uma coisa: caso a Associação Atlético Iguaçu venha a passar, já temos adversário pelo menos. A rodada do campeonato, ela termina hoje ainda, com o Grêmio de Maringá em campo, com o Galo Maringá em campo, mas ele enfrenta o Batel, mas já é o primeiro colocado dessa competição. Então, se o Iguaçu passar, ele já será
o 8º colocado. Então já sabemos, se o Iguaçu passar, vai enfrentar a equipe do Galo Maringá na próxima fase. O Galo Maringá, que hoje pode chegar a 20 pontos na competição, caso vença a equipe do Batel. Depois temos o PSTC enfrentando a equipe do Paranavaí. O Paranavaí ainda também luta para ser, se vencesse ontem, já estaria entre os 4 primeiros da competição para fazer o seu segundo jogo decidido em casa. Mas com o empate ontem com o Iguaçu, isso não é possível ainda. Então o PSTC vai ter uma resistência muito grande dessa equipe do Paranavaí, que parece que ontem poupou alguns jogadores, mas contra a equipe do PSTC eu acho que não vai poupar ninguém não. E o Toledo, que tem outra partida indigesta, vai enfrentar o Laranja Mecânica lá em Arapongas. E neste jogo, aí sim, o Laranja Mecânica tem 10 pontos e ele pode ultrapassar aí o Nacional. Olha, o Nacional tem 11, pode até chegar no Foz do Iguaçu, que tem 14 pontos, e eu espero que chegue, porque a gente vai vencer o Foz do Iguaçu. O Laranja Mecânica ainda briga para ficar entre os 4 primeiros. Então, todas as equipes que vão enfrentar Iguaçu, PSTC e Toledo brigam para ficar entre os 4 primeiros da competição. Não que não vão se classificar, mas vão fazer o segundo jogo, então, em casa. Resultados desta rodada: PSTC 4-0 no Toledo, Patriotas 2, Foz do Iguaçu 5, Nacional 1-0 no Laranja Mecânica, Iguaçu e Paranavaí ficaram no 1-1 e o Galo Maringá enfrenta hoje a equipe do Batel às 20 horas. Vai dar, claro, uma mexidinha aí na tabela, mas tirando aí a equipe do Galo Maringá, todo mundo ainda briga para fazer o segundo jogo em casa. Próxima rodada, 9ª rodada da competição, domingo que vem, 15h30, Laranja Mecânica e Toledo, Paranavaí e PSTC, Foz do Iguaçu e Iguaçu, Galo Maringá e Nacional, Batel e Patriotas. E como diria aquele velho narrador, haja coração, hein? Haja coração, torcedor da Associação Atlético Iguaçu. E olhando para essa tabela aqui lá embaixo, a gente poderia pensar, né? Iguaçu 8 pontos, PSTC 6, Toledo 6. Mas não é isso não. Nós temos Iguaçu 6 pontos fora da zona do rebaixamento. Pela primeira vez na competição está ali fora o Iguaçu da zona do rebaixamento. O PSTC tem 6 e o Toledo também 6 pontos. Sempre lembrando, nós estamos no critério de desempate no Gol Pro. O Iguaçu 9, o PSTC 6, então aí é que nós estamos vencendo, estamos fora da zona do rebaixamento. Ficou, então, para a última rodada, o torcedor da Associação Atlético Iguaçu. Vai ficar mais uma semana aí, mas quem sabe, eu tenho dito isso em todos os programas, quem sabe a sorte vai virar para o nosso lado. Mas vamos lembrar, gente, nós fizemos um gol contra o Toledo aos 47 minutos do segundo tempo. Não, foi os 50, né, Juliano? 50 do segundo tempo. Agora nós levamos um aos 47. Levamos sorte na última rodada e muito azar no jogo de ontem, lá no Antioco Pereira. Quero aqui parabenizar a torcida da Associação Atlético Iguaçu. Que torcida tem o Iguaçu? Todo mundo fala, olha, todas as entrevistas que nós trazemos aqui dos adversários falam. A primeira coisa, jogar em União da Vitória é complicado por causa da torcida. E mesmo o Iguaçu estando na situação que está, o torcedor não arreda o pé. Ontem nós tínhamos um pouquinho mais de 1.200 pessoas no Antioco Pereira, mas o barulhão que essa galera fazia, barulhão é festa que essa galera fez, parecia muito mais, e esses são os verdadeiros torcedores da Associação Atlético Iguaçu. Abração para o meu amigo Aramis, grande Aramis Fernandes. Abraço para o Sargento Giacomini, também, que está com a gente. Quero mandar um abraço aqui para a Dona Herta, lá do Posto Iguaçu, para o Maicon também, lá do Posto Iguaçu, que estão aí nos acompanhando. Daniel Lorenzini, Valdir Lustosa, abraço aí para todo mundo. Parabéns, Juliano, pelo trabalho de ontem, Thiago Amaral e toda a equipe esportiva da Rádio Comeg, também Rádio Jovem Pan, que fez a melhor jornada esportiva de toda a região.
Vou ficando por aqui, mas a qualquer momento volto na Jovem Pan, porque olha, tem muita, mas muita informação mesmo, porque hoje tem sorteio da Copa do Brasil, sorteio da Libertadores da América e o dia a dia do nosso Iguaçuzão. Abraço, gente, até mais, tchau. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.